Bom, a questão de número 63 abordou o tema da Lei de Terras no Brasil Império, elaborado durante o governo de Dom Pedro II, o segundo reinado. A Lei de Terras ela foi fundamental para consolidar a concentração fundiária no Brasil. Como diz o texto em questão, o acesso à terra passou a ser possível por meio da compra, com pagamento em dinheiro, o que dificultou muito e, como diz a questão, até praticamente impediu que ex-escravizados conquistassem o acesso à terra. Dificultou, na verdade, o acesso à terra das pessoas mais pobres, brasileiros e estrangeiros também, que chegavam muito ao Brasil naquela época, vindos da Europa. Aí o enunciado da questão diz o seguinte: o fato legal evidenciado no texto, o texto que trata da Lei de Terras, acentuou o processo de, letra B, expansão mercantil, um equívoco, já que a maioria da população brasileira sem acesso à terra terá uma renda muito baixa, o que vai impedir uma expansão mercantil do comércio interno em nosso país. Letra A reforma agrária, também um equívoco, porque o efeito da Lei de Terras é exatamente o contrário da reforma agrária, porque gera uma concentração fundiária. Letra D, desruralização da elite, também está equivocado, já que a elite brasileira continua a ser uma elite predominantemente agrária, uma aristocracia rural. Letra E, erra ao afirmar que houve uma mecanização da produção. Não, pois para essa elite agrária ainda continuou disponível uma grande quantidade de mão de obra barata. Então é uma elite que, ao invés de investir em tecnologia, ela pensa em aumentar a produção por meio da exploração de uma grande quantidade de mão de obra barata. Então, o que havia nos latifúndios, mesmo depois da Lei de Terras, era mão de obra numerosa e barata. Então, a alternativa que responde à questão é a letra C, que diz que a Lei de Terras acentuou o processo de concentração fundiária no Brasil. Um processo que tem a sua origem com a doação de sesmarias no início do período colonial e com a adoção do trabalho escravo, é acentuado com a Lei de Terras de 1850. Resposta, portanto, a letra C.